nós somos cientes de que Jesus, ele veio um dia nessa terra cumprir um propósito, cumprir uma missão, né? E nós temos a consciência, que missão foi essa? Foi morrer na cruz do Calvário. Jesus, ele não falou que ele morreu para o índio, que ele morreu, né, para o mineiro, morreu para o paulista, para o branco, para o moreno, para o mais bonito, para o mais feio. Não, pelo contrário. Jesus, a Bíblia diz que ele morreu por todos, amém? Nós temos que parar de criticar, de apontar dedo, de julgar, né, a fé das pessoas, mas nós temos que praticar e pregar o amor de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você, amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Mas talvez você fale, pastor, mas já que o senhor não prega religião, então o senhor não tem uma igreja? Tenho sim, né? O nome da nossa igreja é a Igreja Trono da Graça, Ministério Pentecostal Trombeta de Deus. Só que essa placa da minha igreja, irmão, ela não vai me levar para o céu, ela não vai me salvar, ela não vai me curar. Essa placa da minha igreja, ela não vai fazer nada na minha vida, porque quem faz na minha vida é Jesus Cristo. Mas pastor, já que essa placa não vale nada, para que o senhor colocou essa placa no salão que vocês congregam? Simplesmente para identificar um local terreno onde nós vamos buscar a face de Deus, amém? Mas nós não podemos limitar o agir de Deus em uma placa. Tem gente que ama placa de igreja, mas nós não podemos amar uma placa, amar uma religião. Nós temos que amar a palavra de Deus, irmãos. Temos que amar Jesus Cristo, porque Ele sim é a verdade, o caminho e a vida. Foi Jesus Cristo que morreu por você. Foi Jesus Cristo que perdoou os seus pecados. Então nós temos que acreditar nele. Não é no pastor Johnny, que sou eu, não é na igreja de fulano, não, é Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário, amém? Então, em vez de nós, irmãos, ficarmos brigando qual religião que é a correta, vamos abrir os nossos olhos e vamos enxergar Jesus, porque foi Ele quem fez tudo para nos salvar. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra para você que está aqui no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo 38. Você que tem a sua Bíblia na sua casa, você que tem a sua Bíblia mesma católica, pode abrir ela. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8, no verso de número 38, em nome de Jesus. Pode abrir a sua Bíblia. O que está escrito na sua Bíblia está escrito na minha, amém? Então abra a sua Bíblia católica mesmo. Louvado seja Deus. Você que tem a sua Bíblia evangélica, abre ela aí. Você que tem uma Bíblia em casa. Bíblia não é para ficar empoeirando, tá bom, irmão? A gente tem o costume de colocar a nossa Bíblia em cima da estante, né, debaixo do travesseiro, e a gente quer deixar ela lá, né, achando que Deus vai trabalhar na nossa vida só pelos fatos, simples fato de nós deixarmos a Bíblia aberta. Mas a Bíblia é para nós lermos, amém? A Bíblia é para nós entendermos e compreendermos o que Deus quer revelar e falar ao nosso coração, amém? Então abre ali Romanos capítulo 8, no versículo de número 32. Antes de eu ler, eu já quero pedir você, talvez você que está chegando agora, na sua casa, do seu serviço, ou você que está começando a me ouvir agora, pega um copo com água, coloque sobre a sua mesa, porque no final dessa palavra, eu vou estar fazendo uma oração poderosa, onde Deus vai estar trabalhando na sua vida, e eu vou estar consagrando essa água pela fé, em nome de Jesus, e você vai tomar dessa água e você vai ser abençoado, amém? O poder do Espírito Santo vai ser colocado sobre essa água, e você vai receber a sua cura, a sua vitória, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 38, uma palavra muito simples, mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. Eu não sei nem pregar a palavra de Deus, amém? Quem prega é o Espírito Santo, é Ele que fala ao nosso coração. Eu tenho o meu jeito simples de expressar a palavra de Deus, mas o que manda é a fé. Eu preciso que você creia no que você vai ouvir agora. Romanos 8, 38 diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que nada nos separa do amor de Deus.
Quem escreveu essa carta ao livro de Romanos foi o apóstolo Paulo. E Paulo mandou essa carta para os romanos, ensinando a eles que nada poderia separar eles do amor de Deus. Nem profundidade, nem altura, nem potestade, nem anjos, nem o porvir, nem a morte, nenhuma criatura podia separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nada pode te separar do amor de Deus. Deus, meus irmãos, Ele nos ama. Ele ama você. E não tem nada que você faça que vai fazer Deus te odiar. Não tem nada que você faça que vai fazer você distanciar do amor de Deus. Até aquelas pessoas que vivem na prática do pecado, naquela prática fazendo coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor, que é contrário à palavra de Deus, Deus ainda as ama. Deus ama você do jeito que você é. Do jeito que você é, Deus Ele te ama. Sabe? Aí você fala, pastor, mas como é que Deus vai amar uma pessoa que ela mata? Como é que Deus vai amar uma pessoa que ela rouba? Uma pessoa que ela estrupa? Como que Deus, Ele vai amar uma pessoa que mente? Uma pessoa que faz delitos, atos que você sabe que é contra a vontade de Deus? Irmão, por mais que uma pessoa ela vive a vida fora da vontade de Deus, Deus ainda ama essa pessoa. Existe a possibilidade da pessoa ela morrer, ser condenada e Deus ainda amar. Porque nada pode nos separar, nem o inferno nos separa do amor de Deus. Deus continua amando. Mas, irmãos, a questão é que a pessoa, mesmo sendo amada por Deus, essa pessoa ela corre o risco de ser condenada. Ela corre o risco de perder a salvação da sua alma. Tem muitas pessoas que estão sofrendo neste mundo porque não estão valorizando o amor de Deus, não reconhecem o amor do Senhor, estão distanciados, mas Deus ainda ama. Por mais que você está vivendo aquela vida que você sabe, você tem a consciência que não está agradando a Deus, Deus ainda te ama. Jesus ainda te ama. A palavra de Deus vai dizer que Deus Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Quando nós estávamos na prática, quando nós éramos condenados, né? Porque a Bíblia diz que quando Adão peca, né? A Bíblia diz que todos nós pecamos por causa de Adão e fomos destituídos da glória de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou. Deus não quis destruir o mundo. Deus não quis destruir a terra. Pelo contrário, Deus ainda quis dar uma oportunidade para o homem se arrepender do seu pecado, aceitar o perdão de Deus e essa pessoa receber a salvação. Eu fico imaginando nos dias de hoje, se Jesus Cristo estivesse nessa terra aqui hoje, caminhando fisicamente, porque hoje Ele anda no nosso meio espiritualmente, mas se Jesus estiver de forma física, pregando a palavra, fazendo a obra, não seria diferente nos dias que Ele fez isso. Porque se Jesus estivesse nessa terra, irmãos, ninguém ia acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Porque quando Jesus caminhou nessa terra, a turma que seguia Jesus era uma turma de pecadores. Eram pessoas que viviam, tinham cometido assassinato. Eram pessoas, irmãos, que cometiam roubo. Pessoas que tinham cometido adultério. Aí aquelas pessoas que serviam a religião, os fariseus e os escribas daquela época, eles olhavam para Jesus e falavam, não tem condição. Esse cara não é de Deus. Esse cara usa o nome de Deus, profetiza em nome de Deus, prega em nome de Deus, mas ele não é de Deus. Porque se ele fosse de Deus, ele não estava com esses pecadores. Ele não andaria com eles. E o que mais matou essas pessoas religiosas, um certo dia a Bíblia diz que Jesus vai jantar na casa de Simão. Louvado seja Deus. E Simão era um pecador. E a Bíblia diz que os fariseus falaram, não, esse cara está comendo com pecadores e está dormindo com pecadores, esse cara não é de Deus. Aí Jesus chegou até eles e Jesus fez uma pergunta para eles. Quem dentre vocês é o homem que tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99
e vai atrás da perdida, até que a encontre. E encontrando, coloca ela sobre os seus ombros gostosos, jubilosos, e vem para casa, e se alegra, porque encontrou a sua ovelha perdida. Aí Jesus, ele pegou e falou para eles: irmãos, quem é que precisa de médico? É os sãos ou é os doentes? Aí Jesus falou: eu não vim para o são, eu não vim para o justo, mas eu vim chamar o pecador para arrependimento. Jesus, ele não veio nos condenar, ele não veio apontar dedo o seu pecado, ele não veio te julgar, ele veio simplesmente trazer o perdão do Pai. Ele veio simplesmente trazer um novo meio de nós termos a vida transformada, que é através do amor de Deus. Então, se Jesus ele estivesse, irmãos, nos dias de hoje, caminhando nessa terra, ninguém ia na igreja de Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus ia receber lá traficante, Jesus ia receber prostituta, pessoas que tinham cometido ato em adultério. E aí as pessoas iam falar: não, aquela igreja ali só tem gente errada, eu não vou naquela igreja. Teve um certo dia que um irmão, ele começou a criticar a minha vida, porque eu estava levando para a igreja várias pessoas que estavam vindo da vida errada. Porque Deus me tirou da lama também, irmão. Deus me tirou do tráfico, do crime. Eu era traficante da cidade de Mato Verde. Eu comandava o tráfico lá. Para entrar droga naquela cidade era só se eu deixasse. Pensa, um cara viciado era eu. Então todo mundo me conhecia. Então, se Deus me aceitou e mudou a minha vida, eu entendo que Deus ele tem poder para aceitar outro traficante e mudar outro traficante. Não só um traficante, mas mudar um homossexual, mudar uma prostituta, mudar um macumbeiro. Todos ele tem poder para mudar. Então eu comecei a ir atrás daquelas pessoas que estavam nessa perdição, e comecei a levar elas para a igreja. E essas pessoas foram sendo transformadas. E hoje tem vários na cidade de Mato Verde que é de outras igrejas. Hoje é obreiro, pregador da palavra. Pessoas que traficavam para mim, vendiam droga para mim, eu ganhei elas para Jesus. Elas estão na igreja, servindo a Deus e ganhando outras almas. Aí um irmão foi criticar, falou assim: aquele pastor John é doido, porque o pastor John só leva gente errada para a nossa igreja. O pastor John leva macumbeiro, leva traficante, pessoa que já matou gente. Esse pastor está doido da cabeça, a nossa igreja não é lugar de receber essas pessoas. Aí o outro pastor falou: meu irmão, Jesus não veio para o são, ele veio para os doentes. Olha se essas pessoas que estão chegando nessa condição na igreja estão saindo na mesma condição. Porque aqui ele pode até entrar traficante, pode até entrar prostituto, pode até entrar macumbeiro, pode até entrar viciado, mentiroso, homicida, mas ele sai uma nova criatura, sai um pregador da palavra, sai um evangelista, sai uma levita, sai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque Jesus falou: vem até mim do jeito que você está. Mas a palavra não diz que você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Porque a partir do momento, irmãos, que você conhece o amor de Deus, a sua vida é transformada. Você não quer mais viver no mundo, você não quer mais viver na